Posso ser um novo Di Stéfano, mas não posso ser um novo Pelé. Ele é o único que ultrapassa os limites da lógica. Frase de Johan Cruyff, craque da Holanda na Copa de 1974. Após o 5º gol, eu queria aplaudi-lo. Frase de Sig Parlin, zagueiro sueco encarregado de marcar Pelé na final da Copa de 1958. Eu pensei, ele é feito de carne e osso, como eu. Eu me enganei. Frase de Tarcísio Burnish, zagueiro italiano que marcou Pelé na final da Copa de 70. É nesse clima que abrimos esse episódio para contar histórias de Pelé que eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes não conhecem. Além das palavras dos craques que eu citei, conversamos com outros grandes personagens do futebol sul-americano para conhecer os segredos do maior jogador de todos os tempos. Esse ser de outro planeta, como diz o Pepe, tem alguns momentos humanos e outros divinos. Tá curioso? Bora lá, vem comigo. Na opinião dele, ele é cabeça dura, mas sensível. Quando colocava uma coisa na cabeça era difícil de tirar? Era. Acreditava nas convicções dele até o final. Ele sempre teve determinação, ele sempre acreditou nele, ele sempre acreditou que ele precisava melhorar, ele sempre quis mais e mais, ele sempre buscava algo melhor. Então, por isso que ele foi o rei. Ele queria que o pessoal rodasse na mesma rotação dele. Mas se você for pensar bem, você vai ver que ele nunca tinha... Eu, pelo menos, no tempo que eu fiquei aqui, 6 anos, nunca vi Pelé de capitão. Por quê? Por quê? Será? Então, porque não é tão assim, conforme dizem. Ali ele gritava, mas também tinha que escutar. Ele escutava também. Era assim e até mais do que isso, né? Porque conosco, né, ele se sentia como se fosse mais um. Ele nunca falou, o Pelé vai fazer isso, Pelé vai fazer aquilo. Pelo contrário, ele passava muita humildade para a gente. Então era difícil até a gente acreditar que estava com ele. Em 63, torneio Rio-São Paulo do Maracanã, Santos e Vasco, o Vasco estava ganhando de 2-0. A dupla de zaga do Vasco era uma dupla forte, uma dupla de 2 pesos pesados. Era o Brito, que jogou depois da Copa de 70, e o Fontana também, que foi na Copa do Mundo também, o Fontana. Era a dupla de zaga do Vasco. Aí o que aconteceu? O Vasco ganhando 2-0, os dois engraçadinhos começaram a tirar uma onda. Encostaram no Pelé, na hora que tinha escanteio, encostavam no Pelé, um perguntava pro outro: ô Fontana, cadê o rei? Será que o rei não veio hoje? Tu viu o rei por aí? Eu não tô vendo o rei, não. Começaram a tirar uma onda com a cara do Pelé. Aí o negão ficou quietinho, escutou e falou: deixa comigo. Aí, puma, 2-0 pro Vasco. 2-1, gol de quem? Pelé. Logo em seguida, gol de quem? Pelé. 2-2. Aí no segundo gol, quando ele pegou a bola, ele já passou pelo Fontana e falou: pega, leva para tua mãe, fala que foi o rei que mandou. Essa história é verdadeira, o Pelé não confirma, mas quem estava no campo falou, é verdadeira mesmo. Ele falou para o Fontana: pega a bola e fala que foi o rei que mandou. Esse é o nosso rei. Diz que ele descontava assim, fazendo gols. Você conhecia esse lado respondão do maior de todos os tempos? Pois é, eu também me surpreendi. Esses foram os relatos sobre a personalidade de Pelé contados por Manuel Maria, um dos grandes amigos do rei, Abel e Edu, companheiros de Pelé no Santos, e o último também na seleção brasileira, e do Guilherme Guarchi, historiador do peixe, que contribuiu muito para que esse especial do Pelé saísse do papel. Muito prazer, sou o presidente dos Estados Unidos. Você não precisa se apresentar, porque Pelé todo mundo sabe quem é. Frase de Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, ao receber Pelé na Casa Branca. Olha a moral do craque. O mundo todo naquela época aplaudia e conhecia o Pelé, mesmo sem redes sociais e televisão.
Mas, sabe o que ninguém conhece? Que o melhor do mundo era desorganizado. Quem conta essa história é o Lima, campeão da Conmebol Libertadores em 1962 e 1963, ao lado do Rei pelo Santos, e que dividia quarto com ele. Fala aí, Coringa da Vila! Ele sempre foi bagunceiro e é até hoje. Ele nunca teve desorganização. Organização não passou pelo quarto dele. E eu te falo porque nas viagens, que foram 12 ou 13 anos que nós jogamos junto no Santos, nas viagens, nos hotéis que a gente ficava hospedado aí fora, era a mesma coisa. E eu posso te falar isso com bastante segurança, com certeza, que nós ficamos 12 anos, que foram 12, quase 13 anos, foi o tempo que eu fiquei aqui no Santos, viajando para tudo que é lado, com o Santos e com a seleção brasileira, e eu e ele no mesmo quarto. Sempre quem dava a olhada final, sabe, passava a vistoria geral no que estava sendo colocado nas malas, nas coisas que iam ser despachadas e tal, era eu. Porque ele, esqueça, ele saía do quarto, ele só fazia o favor, eu até agradecia, dele colocar as coisas dele dentro da mala. Ah, isso ele fazia, pelo menos. Pelo menos isso, né? Era uma coisa bem difícil para ele. Quer dizer que o Pelé, gênio em campo, um monstro sagrado, rei da história do futebol, atleta do século, fora dos gramados, não era aquele exemplo de organização de quem, por exemplo, cuida da casa e do quarto? Bom, com essa dá para acreditar que Pelé realmente tinha lados humanos. Acho que você, assim como eu, ficou mais tranquilo ao saber que o Rei era desorganizado. Não tem problema em ser também, não é mesmo? A próxima vez que alguém reclamar que você deixou tudo uma bagunça, pode jogar a culpa no Rei. Quer saber mais uma? Ele também era sonâmbulo. Eu vi uma vez, ele estava na cama dele na concentração de Vila Belmiro, eu jogava ainda, né? E alguém me chamou para ir lá no quarto dele, era o companheiro dele, não sei quem era, se era o Doroval. Lima. Era o Lima, O Lima falou, Pepito, vem cá, olha aí. E ele estava fazendo bicicleta dormindo, sonhando. Estava aquecendo para o jogo na concentração na véspera, à noite. Dá para ver que Pelé respirava futebol até mesmo sonhando. Craque treina até dormindo, né? Será que esse era o segredo para ser o melhor do mundo? Bomboneira com 85 mil pessoas. Estádio Centenário abarrotado de gente esperando uma partida com a magnitude que só uma final de Conmebol Libertadores tem. Jogo grande, amistoso, não importa. Fiquei sabendo que ele tinha um ritual antes de cada partida. Lima, Abel e Pepe, o eterno canhão da Vila e segundo maior artilheiro da história do Santos, contam pra gente. Aí teve uma das vezes, me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei para ele e falei assim, escuta, ô Negrão, me diga uma coisa, você tem noção de quem vai te marcar agora à noite? Ele falou assim, claro que eu tenho. Ele falou, por que você está perguntando isso? Eu falei, eu estou notando que você está meio apreensivo. Apreensivo assim no sentido de, parece que alguma coisa incomoda, sabe? Você quer conversar? Vamos conversar, não tem problema nenhum. Eu também estou apreensivo com esse jogo, mas no sentido bom, que eu espero que seja o que está acontecendo contigo também. Porque eu sei que eu vou encontrar pela frente uma tremenda de uma pedreira. Ele falou,
Ele falou, isso realmente é verdade. Eu falei, como é que se faz quando se encontra uma pedreira dessa? Você não buscou essa situação? Ah, claro. Para nós conseguirmos aquilo que a gente quer, a gente tem que ultrapassar. Falei, esse é o último. É final. Agora não tem mais retrocesso, não tem mais voltar. E te digo mais, nós temos muito mais condições do que eles de levantar essa taça. Portanto, vamos embora. E no final você me conta como é que foi. Você sabe o que ele fez? Ele deitou na maca, ele pegou a toalha, dobrou como se fosse um travesseiro. Uma ele forrou a maca, a outra ele dobrou a toalha como se fosse um travesseiro, botou no final da maca como se fosse um travesseiro, deitou e dormiu. Foi o azar que teve o Boca, porque depois dessa soneca, ele liquidou o time do Boca. E tinha algum marcador que alguma vez tirou o sono do Pelé na concentração? Nenhum. Agora, que teve marcador que ficou sem dormir, teve. Antes dos jogos, no vestiário, deitar, dormir no vestiário antes do jogo, 30 minutos. Como é que pode? Até que eu, hoje, né, eu penso, será que incorporava algum ET, alguma coisa? Isso não pode, rapaz. Ele se concentrava ali, todo mundo preocupado com a concentração dele, todo mundo, não, o negão tá dormindo, tranquilo. Ele levantava dali e ia para liquidar com o jogo. Tranquilo. Era o sono sagrado do rei. Quem quiser ver a Suma pode vir visitar, vai ver o primeiro dia. O Santos também ganhou um troféu, é o primeiro troféu do Pelé, também está aqui em exposição. A história do Pelé é bonita, é uma história diferenciada, é uma história de luta. E o Pelé tem um detalhe que poucas pessoas falam, mas o Pelé, em 59, quando ele tinha 18 anos, ele serviu o exército. Hoje em dia, nem um jogador mais de futebol serve o exército. Ele não, ele serviu, ele fez questão de servir. E ele contava que quando ele estava de plantão na porta do quartel aqui em Santos, ele ficava lá com a baioneta dele postado lá na porta, aí as pessoas passavam e ficavam olhando, pô, não é o Pelé, porque ele já era campeão do mundo, já era famoso. Não é o Pelé que foi isso campeão que eu ia falar, do mundo. né? Ele, foi em 59 ele enganou isso? o Pelé. Foi em 59, que ele serviu em 59, a classe dele é de 40, serviu em 59, ele tinha 18 anos, então, quando ele estava servindo aqui, o que aconteceu? O pessoal passava e via ele lá plantado com a baioneta, tem algumas fotos dele de baioneta, de plantidão, e o pessoal, quando descobriram que era ele, aí virou festa. Pô, sabe quem tem aquele soldado que fica lá à tarde, de plantão? É o Pelé, o jogador é ele. Aí todo mundo ia tirar fotografia, encher o sapato dele. Aí o que aconteceu? O responsável pelo quartel aqui de Santos levou ele para Praia Grande, o quartel da Praia Grande. Então ele passou uma parte lá, servindo na Praia Grande, a segunda fase dele foi na Praia Grande, porque na Praia Grande não tinha como subir lá no quartel, então ele ficou distanciado. Foi o general Osmar Ribeiro de Moura que levou ele para lá. Então ele ficou lá, ficou distanciado, porque aqui ele virava atração, já era conhecido como o rei, né? Às vezes, fico com a sensação de que o futebol foi inventado para esse jogador fantástico. Simplesmente Sir Bob Charlton, ídolo do Manchester United e maior artilheiro da seleção da Inglaterra. A frase é dele. Pois é, e eu também acho que o futebol foi inventado só para que o Pelé jogasse. Só ele mesmo para tirar uma sonequinha antes de cada jogo e simplesmente virar lenda minutos depois com a bola no pé. Opa, não apenas bola no pé, hein? O rei também brilhou como goleiro em partidas oficiais. Você sabia dessa? Ele foi de tudo um pouco. Diferenciado mesmo. Tete Sartori e o Pepe
contam essa história. Teve a história dele também jogar como goleiro, né, Ted? Exatamente. Inclusive, a primeira vez que isso aconteceu foi na Vila Belmiro. Foi em 1959, num jogo contra o Comercial, não o Comercial de Ribeirão Preto, é um comercial já extinto, o comercial da capital paulista. O Santos ganhou por 4-2, o Pelé entrou no segundo tempo, o Lalá, que era o goleiro, o Carlos Pierin, ele sofreu uma contusão, poderia ser uma concussão, uma espécie de concussão cerebral, ele foi levado para o hospital, e o Pelé entrou e não sofreu nenhum gol, e ali, desde então, o Pelé começou a jogar no gol algumas vezes, né? A mais famosa é aquela do Grêmio, né? Contra o Grêmio no Pacaembu. O Pelé era completo, batia de perna direita, esquerda, cabeceava, tão completo que chegou a jogar até de goleiro contra o Grêmio no Pacaembu. Como é que foi essa história? Como é que o Pelé, o rei, ia virar goleiro? Ele sabe que acontece nos 2 toques. A gente, quando fazia um treinamento recreativo, nos 2 toques ele ia sempre para o gol. E ele pegava muito de goleiro, ele pegava mesmo, né? Tanto que, se eu vejo o Pelé hoje em dia, a gente de vez em quando se encontra, eu falo, como é que está Júlio? Júlio de Julião. Júlio de Julião. O Julião era o goleiro do Noroeste. O Noroeste era lá de Bauru, da terra onde ele ficou muito tempo, né? Então, a apelido dele de Julião. Então, eu quando vejo o Mengal, o Dorval, o enfermeiro Dorval faleceu, né, Gisa? E o Coutinho também faleceu. Mas quando vê esse pessoal, tem visto o Júlio era o Julião. O Pelé ganhou o apelido de Julião porque ele era ótimo goleiro. Parecia o Julião do Noroeste. E o Julião soube disso depois. O Julião ficou feliz, sabe? Poxa, que honra! Então, quando eu vejo o Pelé, desculpe, algumas pessoas chamam de Dico, depois Pelé, Rei, eu chamo de Júlio. Como é que tá, Júlio? Ele acha graça. É uma homenagem que eu faço, inclusive, ao Julião, que foi um grande goleiro, sabe? E contra o Grêmio no Pacaembu nesse jogo, ele foi bem mesmo de goleiro? O senhor lembra? Foi. Olha, ele jogava, eu vou te dizer uma coisa, o Gilmar era ótimo goleiro, Cláudio, Cegas, todos os grandes goleiros, mas o Pelé, se o Lula precisasse, ele seria também um goleiro maravilhoso. Porque não tinha altura para isso, né? Mas ele nos 2 toques era difícil fazer gol dele. Ele pegava muito bem, era muito seguro. E nas brincadeiras também, quando a gente tinha assim nas férias, a gente ia para fazer as férias, brincava lá no El Continental, lá em São Vicente, fazia um jogo dos jogadores do Santos, ele ia para goleiro. E pegava muito, pegava para goleiro. Mas é tal negócio, né? De meia esquerda era melhor. Foi fantástico. No último jogo ele fazia coisas incríveis ainda que não tinha feito no primeiro. É o que eu digo, Dona Celeste e Seu Dondinho rasgaram a fórmula e nunca mais aparece nada igual. Cheguei com a esperança de parar um grande jogador, mas fui embora convencido de que havia sido atropelado por alguém que não nasceu no mesmo planeta que nós. Frase de Costa Pereira, goleiro do Benfica, sobre a derrota por 5-2 para o Santos de Pelé na final do Mundial de 1962 em Lisboa. Essa era a impressão que Pelé causava não só no Brasil, mas principalmente em torneios internacionais e amistosos em outros continentes. Todos queriam ver o tal do rei do futebol jogar e faziam de tudo um pouco. Teve até juiz que teve que voltar atrás após expulsar Pelé, e ele mesmo terminou sendo expulso por cometer tamanho crime ao dar um cartão vermelho para Vossa Majestade. O Lalá conta que um dia estava lá em Guadalajara, estádio Jalisco, no México, e o Lalá estava no banco. O goleiro que estava jogando era o Laércio. O Lalá estava no banco do lado do Pelé. Aí a torcida, quando percebeu que o Pelé estava no banco, a torcida começou a gritar para o Pelé poder entrar. Entra, Pelé, gritando em mexicano, em castelhano. Entra, Pelé, entra. Aí o Pelé, sentado no banco, aí o técnico Lula viu que não tinha mais como segurar ele no banco e falou, vai, Pelé, entra. Aí o Pelé entrou correndo, amarrando a chuteira, amarrando os shorts, e a bola foi no escanteio que ele entrou, já cabeceou e fez o gol. De imediato ele marcou um gol. A torcida pediu. 8 minutos depois, mais um gol, outro gol do Pelé. E o que aconteceu? A mesma torcida que estava
gritando para a entrada dele, começou a gritar, fuera, Pelé, fuera. Não queriam mais ele em campo. Ele levava tanta sarrafada que de vez em quando ele aprontava muito. E chegava junto também, deve ter sido isso. Que nós jogamos tantos jogos que eu não me lembro, mas ele foi expulso umas 2 ou 3 vezes. Eu não tive esse dissabor, eu sou para mim fora do ar, e nunca fui expulso de campo. Mas o Rei não, o Rei levava bordoado o tempo todo, de vez em quando ele chegava junto e também pegava o cartão vermelho por isso. Mas é uma coisa inusitada, né, seu Pepe? Hoje em dia a gente não consegue imaginar isso. O árbitro expulsa o jogador, aí o público começa a pedir a volta dele, quem sai o árbitro? Foi. Olha, faz tanto tempo que então, os detalhes que você, como bom jornalista, sabe, eu não me lembro tanto disso. Mas eu sei que a torcida exigiu a presença do Pelé e fizeram a troca do árbitro. O Bandeirinha pegou o apito e o árbitro, eu acho que o árbitro saiu e entrou o árbitro reserva na outra bandeirinha. Então isso realmente aconteceu. Histórias do rei do futebol, só com ele mesmo. No momento em que a bola chega aos pés de Pelé, o futebol se transforma em poesia. Assim definiu Pier Paolo Pasolini, cineasta italiano. Realmente, se transforma em poesia e hino de time grego. Conta aí, Ted Sartori. Em 61, o Santos foi jogar com o Olympiacos da Grécia. E o Santos, surpreendentemente, perdeu o jogo. Foi 2-1. Isso é um feito tão grande na história do Olympiacos que isso é incluído no hino do Olympiacos. Pra você ver, porque eu não lembro agora o verso, mas eles falam que porque vencemos o Santos de Pelé e tal, uma coisa assim. Imagina, o Olympiacos da Grécia, a Grécia no futebol nos anos 60 não tinha nenhuma representação, quase nenhuma, venceu o Santos e isso ficou para a história no hino do clube, quer dizer, para você ver a força que o Santos tinha e que o Pelé tinha. Passam os anos e aparecem jogadores excelentes, mas todos se lembram de Pelé. Fernando Torres, jogador espanhol, falando a respeito do rei. Essa é a nossa intenção, que o maior de todos os tempos seja sempre lembrado. São essas histórias, sua luta, sua representação, sua humildade e classe com a bola nos pés que mudaram a vida de pessoas e o que hoje conhecemos como futebol. Não importa em que terreno jogasse, ele sempre era majestade. Com a capacidade de ser aplaudido por torcedores rivais, Pelé é gigante desde o menino sonhador que prometeu uma Copa do Mundo ao pai, até o homem simples, dedicado e dono de uma coroa que dificilmente será colocada em outra cabeça. Aproveito para agradecer todos os que reservaram um momento para compartilhar um pouco do rei com a gente. Joshua Arantes, filho do rei Pelé, dos jogadores Rodrigo do Real Madrid e Soteldo, do atual camisa 10 do Santos, os ex-jogadores Zico, Pepe, Manuel Maria, Edu, Clodoaldo, Lima, Abel e Mengalvio, os jornalistas Ariel Palacios, Celso Unzelt, Abel Neto, Dai Natali, Ted Sartori e Fernando Martinho, ao Santos Futebol Clube, seu historiador, o Guilherme Guarchi, ao radialista Felipe Leite, ao Marcelo Carvalho, diretor do Observatório Racial da Discriminação do Futebol, ao Carlos Massari e Aurélio Araújo, do podcast Copa Além da Copa, além, claro, da nossa equipe, do nosso time, produção, roteiro e pesquisa de Stephanie Afonso, coordenação de produção da Luciana Fest, captação de André Calef e Gustavo Dias, artes gráficas de Natália Giordano, edição Gutierre Filmes, uma produção Comebol, apresentada por este que vos fala, eu, Marcelo Azan, com muito prazer e honra e grato por participar desse podcast especial. Espero que você tenha curtido muito e se emocionado tanto quanto nós da Comebol Libertadores, nesse especial do maior jogador de todos os tempos. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Vida longa ao rei e até a próxima.